E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que eu escolhi esse tarô, né, que eu tenho, que eu utilizo, que foi o deck, né, com o qual eu me conectei. Mas ele não é uma propaganda para você comprar um desse. Na verdade, é mais uma inspiração para quem quer começar o tarô, para quem está nesse caminho, escolher, né, realmente aquilo que faz sentido para si. Que às vezes a gente compra uma coisa ou outra porque foi uma sugestão de alguém e nem sempre é a sugestão do coleguinha é o que serve pra gente, né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre esse processo. Na verdade, eu já tinha ganhado meu primeiro oráculo, que é o baralho cigano, né? Ele foi um presente que eu ganhei. Eu já falei, já tem um vídeo que eu falei sobre isso, que é como eu comecei com o tarô. Quem quiser saber mais, tá lá. É só procurar no canal. Então eu ganhei esse oráculo, eu comecei a, a me conectar com ele. Ele foi bem aos poucos, na verdade. Não foi assim de primeira a minha conexão com ele. Ela foi uma conexão construída, né, aos pouquinhos realmente, mas que depois se mostrou um lindo oráculo, uma linda conexão, um lindo presente. E pouco tempo depois que eu ganhei ele, eu já estava sentindo de comprar um tarô, de escolher um para mim. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que existiam milhares, milhares de tipos de decks de tarô, né? Porque o tarô, ele é um deck de cartas que é dividido em arcanos maiores e arcanos menores, e alguns são só os arcanos maiores. Só que eles têm diversas temáticas, né? Então, o fundo é o mesmo, tem os arcanos, eles têm as suas mensagens principais, mas muitas vezes os desenhos são diferentes, as cores, muda a energia de um deck para outro, né? De um conjunto de cartas para outro. E aí eu comecei a pesquisar e nada assim me deixava muito feliz. Eu olhava assim o tarô tradicional mesmo, eu não gosto muito das cores dele, sabe? Isso é pessoal, tá? Não tô dizendo que ele é ruim. Estou dizendo que pro meu gosto pessoal eu não conseguia me conectar. Eu olhava tipo, não ia na época, né? Hoje em dia se eu tiver um desse não sei como seria. Mas e nada, e nada. Aí um dia eu tava pesquisando na internet sobre a Santa Morte mexicana. Eu ia viajar naquela época e eu queria saber mais sobre ela. Fui pesquisar e eu encontrei o tarô da Santa Morte. Foca, foca, foca. E eu encontrei esse tarô da Santa Morte. E aí eu comecei a olhar, comecei a pesquisar, fui no YouTube, procurei sobre ele, e fui procurando, e fui vendo foto, e fui vendo as cartas do deck, que não tem todas na internet, mas eu consegui achar um vídeo de um canal chamado Diário da Bruxa, que é uma mana brasileira muito maravilhosa, assim, ela fala, cara, o canal dela tem muita coisa massa, assim, sobre ervas, bruxaria natural, vale muito a pena pra quem gosta. E tem um vídeo dela falando sobre vários tipos de tarô, assim, vários, vários. Ela tem muitos tipos de tarô e ela vai mostrando um por um deles, falando o que tem de bom, o que nem é tão legal assim, com qual ela se identifica mais. E um deles, diga-se de passagem, era o da Santa Morte e ela mostrava nesse vídeo as cartas dele. Eu que já estava encantada com um pouco que eu tinha visto na internet, quando eu vi esse vídeo eu tinha certeza que era o deck que eu queria, né? Mas você encontra tarôs, assim, gente, das fadas, dos anjos. Tudo assim, tarô, arcano maior, arcano menor, toda a jornada, mas assim, com muita temática, né? Tem da Goécia, tem um chamado Notória, que é super lindo, que é o mesmo ilustrador do Santa Morte, que é o Fábio Listrani. Cadê? Fábio Listrani. Ele tem um traço super lindo, assim. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Cada um com seu histórico, com aquilo que acredita, né? Quando entra nessa jornada do tarô, quando começa a entrar nessa energia, vão ter alguns que vão te atrair mais do que outros. Vão ter cartas e decks que vão conversar melhor com você do que outros. Isso não é que um é melhor que o outro, não tem nada a ver. Mas é a sua energia, né, que vai fazer esse aporte realmente para você escolher um que te chame a atenção. O tarô da Santa Morte, pra mim,
É, eu escolhi ele porque desde muito cedo, isso teve um momento na minha vida que se perdeu, mas assim, desde muito cedo eu vejo a morte como uma exímia professora para a vida, uma excelente e encantadora oportunidade de viver melhor. Óbvio, porque se a gente sabe que a gente vai morrer, não tem por que não viver direito. É evidente, é assim, né? Só que, claro, no decorrer da vida acontecem altos e baixos, né? Essa energia oscilou. Só que quando eu voltei a me centrar comigo e fiz terapia, comecei a me curar, comecei todos esses processos, essa energia voltou, né? De tipo assim, e aí, minha filha? Sabe, seu tempo aqui, ele vai acabar, né? O que você tá fazendo? Como você tá servindo, né? Você tá cumprindo a sua missão, seu propósito? E diga-se de passagem, missão e propósito, minha gente. Eu sei que muita gente fica assim, ai, eu não sei qual é a minha missão. Ai, eu não sei o que eu vim fazer nessa terra e fica se lamentando. Gente, sabe aquilo que faz seu coração vibrar? Te deixa feliz quando você ajuda, quando você serve, quando você doa? É por aí, sabe? Não tem muito mistério, não. Às vezes a gente quer uma resposta pronta. Ó, essa aqui é a sua missão. Não é assim que as coisas vão funcionar, sabe? Dificilmente alguém vai falar isso. E se falar, talvez você demore para engatar a tua missão na marcha, né? Porque como que você faz? Como que você cumpre uma missão de alma? Porque se você cumprir, aí que acabou mesmo, né? Você cumpriu a missão, morreu. Sabe? Então, tipo assim, viver bem, viver feliz e auxiliar as outras pessoas é missão de todo mundo, sabe? Tipo assim, o que a gente puder fazer pra nossa vida ser boa e que possa contribuir para todos que estão no nosso entorno e além, gente, não tem mistério, sabe? O mistério realmente está em que? Se conhecer, em sair do lugar, em fazer acontecer, em colocar a cara no mundo. Isso aí a gente sabe que é mais difícil. Só que, por que eu tô falando tudo isso? Porque a morte me lembra disso, né? Pra mim, e eu sei que pra muita gente, a morte ela é um lembrete constante de que assim, ó, o tempo tá passando. O que você fez? O que vai fazer? E não é no sentido de te apressar, mas é no sentido de você realmente estar presente nessa vida, de você estar presente nas suas ações, estar presente no que você fala, no que você anda fazendo. Então, pra mim é muito significativo trabalhar com esse deck. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que tem um pouco de medo, eu sei que tem gente que se incomoda assim com a imagem da caveira, com a ideia, né, da morte, da caveira, porque muita gente tem no inconsciente coletivo essa mensagem, né, de que a morte é um castigo de Deus. No nosso inconsciente coletivo existe essa ideia de que a morte é algo ruim. Só que eu, particularmente, não acredito num Deus ou no universo ou numa criação que castigue, sabe, seus filhos, que humilhe, que, sabe, queira ver eles sofrer pela eternidade. Isso pra mim não entra. Porque eu trabalho com o quê? Energia de amor incondicional. Todos são amados igualmente. Mesmo que, tipo assim, vivências diferentes, jornadas diferentes, experiências diversas. Por quê? Porque a gente tá falando do infinito. A gente tá falando do ilimitado, né? A experiência divina, ela está em todas as experiências que acontecem. Então, todas as experiências, é muita experiência, gente. Já parou pra pensar? Então, a morte, ela não é um castigo, né? Inclusive tem um livrinho que as crianças elas respondem o que é a morte. Uma delas fala, a morte é um presente de Deus. Então, é isso. Imagina viver para sempre no sofrimento aqui na Terra, sabe? Viver para sempre situações de luto, de dor no corpo, de doença, sabe? De picuinha, gente, picuinha. Tem, olha, quer coisa mais chata do que você se incomodar por causa de picuinha, fofoca, sabe? Então, assim, a morte traz esse lembrete, sabe? De que vai acabar e que se vai acabar a gente tem uma linda oportunidade agora de fazer a diferença.
Então, é isso. Esse é um pouquinho do motivo por que eu escolhi esse tarô lindo, né? Que pra mim faz sentido. Mas que cada um aí na sua jornada encontre aquilo que faz mais sentido pra si. Se é o tradicional, se é algum com tema, sabe? Tipo assim, se permita conhecer, se permita adentrar naquilo que teu coração chama. E não no que os outros falam que é certo ou errado pra você. Porque vou te contar, a galera que tá dando palpite aí pra vida dos outros não acertou nas próprias escolhas e quer que os outros sigam o mesmo caminho. Por quê? Porque é o roteiro, né? Porque falaram que era o melhor, falaram várias coisas e que, tipo assim, talvez no final da sua vida não vai fazer sentido. Então, o que eu desejo de verdade é que a vida de todos tenha um sentido, sempre se recordando de que a impermanência, né, de que essa vida que é efêmera, é passageira, né, pode ser muito linda, se assim a gente quiser, se assim a gente fizer ela ser. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou e não tá no canal, o que tá acontecendo? Se inscreve. E a gente se vê no próximo. Até!